Muito bem, meus amados irmãos, agora chegamos para mais um momento de reflexão aqui na Palavra de Deus. E você que está acompanhando a nossa programação, você que acompanha esta programação, tem a oportunidade de refletir agora na Palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui um texto das Escrituras Sagradas. O texto está em Abacuque, capítulo 3 e o versículo 13. Abacuque 3,13, que diz assim: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui, ela é fidedigna. E como a palavra fidedigna, ela merece respeito, ela merece nossa devoção e ela merece nossa admiração. Então eu admiro a palavra de Deus. Confesso para vocês, meus amados irmãos, que eu sou um admirador. Eu adoro a Deus e admiro a palavra de Deus e o jeito como Deus ele se expressa nas Escrituras e usou os seus profetas para falar com o seu povo. Então, eu vejo aqui nas Escrituras, nesse texto aqui do profeta Abacuque, que era um profeta de Deus e que tem um livro aqui nas Escrituras Sagradas, inspirado pelo Espírito Santo, nós temos aqui algumas coisas nessa passagem. É uma passagem que fala sobre salvamento. Sobre salvamento. Em primeiro lugar, ele está falando de salvamento do teu povo e também está falando também em salvar o teu ungido. Meus amados irmãos, nós sabemos que Deus ele tem grandes livramentos para dar ao homem. Mas o maior livramento, a maior bênção é a bênção da salvação. É a bênção da salvação. E isso Deus ele promete. Salvar o teu povo, promete salvar o teu povo. Quem é o povo de Deus? É claro que aqui ele estava fazendo alusão ao povo de Israel, quando ele diz assim, salvar o teu ungido. Está falando sobre Moisés, possivelmente, né? Se trate de uma referência a Moisés, que foi o líder de Israel, né? Lá no deserto. E também ao povo escolhido de Israel, né? Que, como ungido de Deus, conquistou vitória sobre Faraó e os exércitos do Egito. Nós sabemos que Israel é o povo de Deus, mas a igreja também, hoje, é povo de Deus, é Israel de Deus. Porque nós sabemos que, apesar de Israel ter conhecido tanto a palavra de Deus, rejeitou o Messias. Quando Jesus veio para vir fazer o seu sacrifício de morte na cruz do Calvário, Israel rejeita, os judeus rejeitam o Salvador, rejeita Jesus como o Messias prometido. Então, a salvação veio também para os gentios, para os povos gentílicos, que passaram a conhecer a palavra de Deus e o evangelho chegou para os gentios e assim eles foram salvos, eles foram alcançados. A igreja do Senhor hoje ela é formada por pessoas de todos os povos. O povo de Deus hoje é um povo formado de diversas nações. Existem salvos no Brasil, existem salvos no Japão, existem salvos na China, existem salvos nos Estados Unidos, existem salvos em todos os lugares do mundo, porque hoje existe um Israel espiritual, o Israel de Deus espiritual, que é a igreja do Senhor. Então o povo de Deus hoje não é só uma só nação, mas são todos aqueles que reconhecem Jesus como Messias, que reconhecem Jesus como Senhor e se entregam à palavra de Deus. Esses alcançam essa salvação. Esse salvamento de Deus é para o seu povo, é para o seu ungido, é para aqueles que verdadeiramente se entregam ao Senhor. Então Deus está aqui prometendo salvar o seu ungido, Ele está prometendo salvação.
ao seu povo. Então isso é muito bom, meus amados irmãos, a gente poder perceber que Deus, ele se importa com o seu povo e quer salvar o seu povo, e ele salva o seu povo. Porém, ele salva o seu povo, mas você vê interessante aqui no finalzinho aqui do versículo, Abacuque 3:13, no finalzinho ele diz: feres o telhado da casa do perverso. Olha só, meus amados irmãos, o que isso quer dizer? A palavra telhado aqui também pode ser traduzido como cabeça ou líder. Olha só, talvez se refira ao faraó do Êxodo, né, que o faraó se levantou contra o Êxodo, contra a saída dos israelitas. Pode simbolizar esse faraó, esse inimigo do povo de Deus, né, cujo primogênito foi morto, ou ao rei dos caldeus também, que era também uma nação inimiga do povo de Deus, cuja casa foi construída com riquezas obtidas de modo injusto, meus amados. Porque são assim os ímpios. Os ímpios, eles constroem, muitas das vezes, de maneira injusta. É claro que a impiedade já está ali. Quando eu falo de ímpio, são as pessoas que realmente estão entregues às coisas erradas, à impiedade, como esses caldeus aqui estavam totalmente entregues à impiedade, né? Conquistaram riquezas, mas através de coisas erradas, obtidas, né, de modo injusto. Praticamente a Bíblia está dizendo aqui que eles roubaram para ficarem ricos, esses caldeus. Então, essas nações aqui eram inimigas do povo de Deus, se levantavam muitas das vezes contra o povo de Deus. Mas você vê aqui que a promessa de Deus é que Deus vai derrotar os inimigos do seu povo. Está aqui dizendo aqui na palavra que ele vai ferir a cabeça, vai ferir e vai derrotar os inimigos de Israel. Feres o telhado da casa do perverso. Está aqui na palavra de Deus. Então Deus, ele promete aqui salvação, e ele promete também livramento, né? Deus dando livramento contra os inimigos do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, analisando um versículo como esse, analisando aqui um texto como esse, a gente percebe que pertencer a Deus é um negócio muito bom, viu? É uma coisa muito boa, pertencer ao Senhor. É uma coisa muito boa fazer parte do povo de Deus, ser chamado de ungido do Senhor. Isso é muito bom. Recebe salvação de Deus e Deus ainda dá o livramento contra aqueles que se levantam como inimigos do povo de Deus. Porque existem pessoas que não gostam da palavra de Deus. Existem pessoas que não gostam de ver um povo se rendendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Aí são os inimigos do povo de Deus. E Deus derrota todos, porque a vitória é daquele que serve e que adora ao nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a palavra de Deus de hoje. Que Deus vos abençoe.